Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, seguinte, vamos começar por uma reflexão muito importante. Como que o número alto de passes, o grande percentual de posse de bola, como tudo isso virou sinônimo de futebol bonito e sucesso no futebol? Será que tem razão nisso? Será que de fato a gente está olhando para um cenário onde essas características são as mais importantes para o jogo? Tudo isso a gente vai responder depois da vinheta. Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta a resposta de tudo isso, vendo também grandes lances do futebol aqui no NS Soccer. Pessoal, já de volta aqui e já com as imagens, né? A gente está olhando aí algumas situações. Esse vídeo, mais um vídeo do futebol nacional. Então, assim, se inscrevam lá no canal dos caras, assistam os vídeos, sempre muito bons, os cortes sempre muito interessantes. E esses são os jogos ou as ações com maior construção coletiva, então grandes passes, assistências, enfim, jogo mais coletivo, tá? Entre aqui os jogos ou momentos do futebol brasileiro, né? E aí vale a gente ressaltar algumas coisas, né? Quando a gente estiver olhando golaço do Corinthians, quando a gente estiver olhando a análise dessa questão do passe ou da posse de bola, vale a gente ressaltar primeiro a diferença entre uma coisa e outra. Tá? Então vamos começar a diferenciar uma coisa da outra. Quando a gente estiver falando de muita posse da bola, a gente está falando exclusivamente de tempo. Tá? Então são segundos que uma equipe fica em posse da bola, dividido pelo segundo total de tempo jogado. Então, por exemplo, se sua equipe ficou 6 minutos em posse da bola dos 10 jogados, e eu estou imaginando que não tenha paralisação nesses 10, tá? 10 corridos, a gente está falando de uma posse de bola de 60%. Basicamente é isso. Tá? Eu estou fazendo em minuto para a gente simplificar a conta, mas obviamente você vai fazer isso em segundos, porque você vai ter os quebradinhos ali de, sei lá, 6 minutos e 34 segundos. Tá? Então, para a gente simplificar a conta, vamos para os 6 minutos total e a gente fica entendendo que tem 60% de posse de bola. Tá? Quando a gente olha esse cenário da posse da bola, quando a gente olha o cenário o famoso tic-tac que ficou presente, né, com o Guardiola, né, principalmente a partir não das ideias dele, mas da leitura das ideias dele, a gente pode observar algumas coisas que são importantes. Primeiro, posse de bola é tempo, número de passes, número total de passes, é quantidade de passes. Então, você pode ter um alto número de passes trocados em relação ao tempo que você ficou com a posse da bola, assim como você pode ter um baixíssimo número de passes trocados, ficando muito tempo em posse da bola. Ah, Iago, as coisas tendem a andar mais ou menos juntos? Sim, as coisas tendem a andar mais ou menos juntos. Então, é mais natural que você, ao ficar mais tempo em posse da bola, realize mais passes. Mas não necessariamente uma coisa tem a ver diretamente com a outra. Por que isso é importante? Porque a gente está falando de uma coisa chamada ritmo, que é nada mais que a execução de alguma coisa relacionada ao tempo de execução dela. Então, quando a gente começa a observar essas ações aqui, percebam como você vai ter momentos, por exemplo, agora que o jogador tenha mais toques na bola, e depois você vai ter momentos onde o jogador tenha pouquíssimos toques na bola. Então, esse gol que o Dagoberto fez pelo Inter, ele tem pouquíssimos toques, ele na bola. Não é um processo de condução. Então, 2 toques, 1 toque, e aí o jogador, de novo, de primeira e de primeira para finalização. Quando a gente observa essas ações, percebam como elas vão ter poucos toques na bola por jogador. Tá? E aí, quando você estiver falando em ficar mais tempo com a posse de bola, por vezes você vai ter aquelas ações, de novo, poucos toques por jogador. Você vai ter aquelas ações onde você tenha, de fato, mais tempo, e isso exige, por vezes, que você prenda a bola, que você faça o giro em relação ao adversário, que você consiga progredir em campo conduzindo essa bola muitas vezes, e aí sim com mais toques na bola. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar do mito é entender o que é posse, o que é um número de passes e o que é o ritmo de jogo. Então, a gente está falando de diferentes coisas. Ritmo está relacionado ao número de ações pelo tempo. Tá? Então, essa é uma questão de ritmo. Ou, por exemplo, você pode colocar, no caso da defesa, uma questão de pressão. Quanto que você pressiona o portador da bola em relação ao tempo que ele vai estar.
Também é uma outra medida, mas aí voltada à fase defensiva, tá bom? Quando a gente for olhar essa situação, ou essas situações que a gente vem apresentando aqui, há de se notar uma coisa muito importante. De fato, uma ação dessa, com muitos passes, e que acabam no gol, que acabam tendo o gol sendo realizado, são de fato esteticamente bonitas. Tá? Então vamos à segunda parte desse mito aí. Primeiro definimos o que é posse de bola, depois vamos definir o que é futebol bonito. E de fato, esteticamente bonita é uma ação desse tipo. Mas você pode observar ações de outras equipes que não necessariamente ficarão mais tempos em posse de bola, também como ações bonitas. Então, se você olhar o conjunto, por exemplo, de contra-ataques ou ações relacionadas a este movimento, de você conseguir contra-atacar, você vai conseguir ter, ao longo desse processo, ações também tão bonitas quanto. Né? Então, quando a gente observa, por exemplo, né, a sequência de passos, os tic-tacs, que a gente geralmente se fala, é muito bonito de fato, não tem nada de errado com essa análise estética, né? Até porque a estética, por definição, é pessoal. Mas o grande ponto vai estar relacionado justamente a que essa beleza à vista não está relacionada às competências do jogo, mas sim ao enxergar da estética que você vai ter. Então, se você, assim como eu, cresceu vendo o Barcelona do Guardiola, é natural que você tente validar internamente as suas emoções positivas com jogos que pareçam do Guardiola. Então, quando você olha essas jogadas e você se recorda de como você ficou encantado a primeira vez que as viu, é natural que você observe as ações e fale, poxa, toda equipe que se parecer com isso, ou toda equipe que fizer coisas parecidas com isso, eu quero validar que essa equipe tem um bom futebol. Isso é muito difícil de entender porque a gente está falando de psicologia, basicamente. É muito natural que você valide o teu modelo. Então você tem uma estrutura mental do que é um futebol bonito e você vai validar essa estrutura a partir das coisas que você está observando. Então quando o Napoli joga fazendo o que ele faz, quando o City joga fazendo o que ele faz, quando outras equipes jogam, esse próprio Barcelona aí que a gente está vendo na tela, que era o Barcelona do Guardiola, joga fazendo o que faz, a gente tende a olhar para esse cenário e validar. Então a gente tende a olhar esse cenário e querer que os cenários que estão à nossa volta passem a ser válidos, ou seja, passem a representar aquilo que me deu prazer observar um dia. Então, esse é um ponto muitíssimo importante. O que isso tem a ver com o futebol? Nada. Esse é um problema, por mais que pareça uma frase muito agressiva para quem esteja me ouvindo nesse momento, isso é um problema seu. Esse é um problema de quem está assistindo, não é um problema do jogo. O que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente esse padrão de resolução dos problemas vai resolver as coisas que o jogo está pedindo. Por vezes, vai resolver de outra forma, que não vai ser esteticamente agradável para você, mas que pode ser esteticamente agradável para outras pessoas, ou pode ser que não seja esteticamente agradável para ninguém, mas que de fato solucione. Então, não necessariamente esse tipo de ação vai ser padronizada. Não necessariamente a gente vai conseguir observar uma equipe como essa do Barcelona e toda hora isso vai funcionar, toda hora isso vai resultar em sucesso. Então a gente precisa diferenciar o que é esteticamente bonito, que é uma construção que você vai fazendo ao longo da tua vida, sobre as relações que você vai tendo com o jogo, daquilo que é solução para o jogo, do que é sucesso para o jogo. Então, perceba que a gente está partindo de uma linha do que é a posse, do que são as trocas de passe, do que é o ritmo, e agora a gente diferenciou o que é um jogo bonito, que é uma estética que você vai atribuir, do que é um jogo de sucesso. Tá? Iago, isso quer dizer que os dois não vêm juntos? Não é verdade. Pode vir junto. Tá? Você pode olhar uma estética que lhe pareça bonita e que tenha sucesso. Assim como você pode olhar uma estética que pareça bonita e não tenha sucesso. E aí eu acho que cabe um exemplo para a gente avançar. Quando a gente for observar, por exemplo, esse Barcelona que a gente está observando, do Guardiola, ou até mesmo o Barcelona do Luiz Henrique, até o Barcelona do Luiz Henrique é até melhor como um exemplo, porque o próximo exemplo também é uma equipe do Luiz Henrique. O Barcelona do Luiz Henrique, por exemplo, né, que tem muito da característica do Barcelona do Guardiola, é um Barcelona que teve sucesso, jogava muito bem
e tinha uma estética agradável de jogo para quem cresceu vendo essa equipe do Guardiola. Tá? Então, ponto importantíssimo. A gente está falando de uma equipe que conseguiu unir uma estética agradável com um sucesso esportivo. As mesmas ideias, ou ideias muito similares, né, de uma mesma origem, que é o Luiz Henrique, foram apresentadas nessa equipe da Espanha, que disputou a Copa do Mundo de 2022. A equipe da Espanha não teve sucesso. Então percebam como a estética é parecida. Se você olhar, por exemplo, o primeiro jogo da Espanha contra a Costa Rica, que foi uma goleada, muita gente lembrou daquela aplicação do Barcelona, das grandes equipes que o Barcelona teve, e ao observar o segundo e terceiro jogo, já começaram a sentir dificuldade na criação de gols e principalmente nessa consolidação das ideias. Porque havia uma forma clara de jogar, mas havia uma forma clara de jogar que não necessariamente interferia diretamente no resultado. Então, eu tinha uma seleção de muito sucesso da Espanha, mas essa seleção de muito sucesso da Espanha, inclusive a que foi campeã mundial, não era uma seleção que produzia muitos gols. Era uma seleção, pelo contrário, que produzia pouquíssimos gols. Né? E quando a gente observa essa seleção, que produzia pouquíssimos, mas que vencia 1-0, que conseguia vencer 1-0, era uma seleção de sucesso. Essa mesma seleção que não consegue produzir tantos gols, chega hoje e não consegue passar 2 Copas do Mundo seguidas da fase de oitava de final, justamente porque enfrenta adversários que não ofertam espaço e aí eles têm dificuldade na criação de gols. E aí quando vai para pênalti, quando vai para uma outra situação, você tem menor controle daquilo que você treinou. Né? Não necessariamente você vai ter um modelo específico, você vai ter uma dependência muito grande de uma situação de contexto, como foi o caso contra a Rússia em 2018 e agora contra Marrocos em 22. Então a gente está olhando para um cenário que não necessariamente ter uma estética definida, ter um modelo definido, vai te resultar em sucesso. Tá? E aí vale definir o que é sucesso. Se a gente falou que não necessariamente está acoplado, a gente precisa definir o que é sucesso. Quando a gente vai definir o que é sucesso, a gente está olhando para um cenário onde você vai vencer. Então, qual é o sucesso? O cenário onde você vai olhar as demandas do jogo, adequar as suas ações às demandas do jogo para se buscar solucionar os problemas. Quais são os problemas que você vai ter? Você precisa marcar gols no adversário e evitar sofrer gols. Ou seja, você precisa ter uma situação de saldo positivo. A grande questão do futebol é a gente parar de olhar para a criação de gols ou para evitar os gols de forma isolada. Né? A minha equipe é defensiva, a minha equipe é ofensiva, a minha equipe só joga no contra... Não. Você vai ter momentos onde você vai ter que construir uma ideia de jogar, então uma ideia superior às fases do jogo. Está falando de uma ideia superior, tá? Hierarquicamente falando. E nessas ideias você está construindo uma relação de saldo. Você busca ter, ao longo das partidas, maior saldo de gols, ou seja, o saldo tem que estar positivo, evitar saldos negativos, ou seja, derrotas, e evitar também saldos neutros, né, que a gente está falando de empate, 0-0, né, ou 1-1, onde você tenha saldo zero. Tá? Então, quando a gente vai observando o sucesso, a gente está falando basicamente de saldo positivo. Isso vem fazendo muitos gols e sofrendo muitos gols, mas desde que essa relação seja positiva. Isso vem fazendo pouquíssimos gols e não sofrendo gol, por exemplo, 1-0, como o caso mais clássico disso, né? Ou um 4-3, você está falando também de 2 situações onde você tem saldo positivo, mas um você marca muito gols, outro você marca pouco. Um você vai sofrer muitos gols, outro você vai sofrer pouco. Mas, é claro, você acaba buscando uma relação de saldo positivo. Tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as demandas que o jogo vai apresentar são únicas para cada jogo. Se a demanda do jogo vai ser única, ou seja, se a gente vai conseguir observar o jogo de uma maneira muito peculiar para cada jogo, o que é mais importante? Ajustar a demanda. Não é ter um modelo fixo no sentido de ter uma leitura única de jogo. Então, se você observa, por exemplo, a equipe da Argentina, campeã do mundo, ou a própria equipe da França, por vezes haviam jogos que ela ficava mais tempo com a posse da bola, havia jogos que ela não fazia questão de ficar com a posse da bola, havia jogos que ela atacava em velocidade, havia jogos que ela não atacava em velocidade, justamente variando a sua forma de jogar. Isso dificulta o adversário.
Porque o adversário provavelmente vai ter uma forma muito bem estruturada de marcar ou de atacar, vai. Isso quando você consegue se adaptar àquelas demandas específicas daquele jogo, e aí eu não estou falando de adaptação ao adversário, mas ao jogo, ao que o jogo pede, você tem uma taxa maior de sucesso. Tá? É claro, se você for pegar aí as estatísticas das ligas, né? Liga francesa, inglesa, Liga Espanhola, enfim, qualquer uma das ligas que você for pegar, inclusive a brasileira, é natural que equipes com maior posse de bola tenham maior taxa de sucesso. Tá? Em competições de liga funciona muito bem. Não é regra, mas funciona bem. Em competições de Copa, por vezes não. Então, assim, você tem demandas diferentes pelo estilo de competição, você tem demandas diferentes por fase da competição, você tem demandas diferentes por adversário que você vai enfrentar, por nível de qualidade do adversário. Tudo isso exige demandas diferentes. E aí você tem um cenário de demandas diferentes que é muito único. Então, assim, qual é o grande ponto aqui? Não precisamos criar ranço da posse da bola. Não precisamos endeusar a posse da bola. Precisamos entender quando ela é útil para o jogo, quando ela é importante para resolver o problema que está ali da minha equipe. Então, se a gente for olhar agora para o futebol do Diniz, por exemplo, nada impede de você fazer uma leitura muito positiva do futebol do Diniz no Fluminense. Porque, de fato, mais venceu do que perdeu. De fato, atingiu o resultado de sucesso em várias partidas. Mas nada te impede também de entender que, em determinados momentos, esse futebol do Diniz precisa de um ponto de melhora. Nada impede de você observar o Guardiola no Manchester City e entender a mesma leitura, que pode ser que tenha um sucesso muito grande, você possa ser que você olhe para esse jogar de futebol ao longo de ligas e tenha muito sucesso, mas que para atingir outro nível, outros objetivos, talvez você precise de outro perfil. Talvez você precise variar um pouco mais, talvez você precise ter outros jogadores, ou outras características, ou outra organização e trabalhar de outra forma. Tá? E aí, às vezes, não é uma mudança inteira, mas é um ajuste. Né? Você vai ter variações de jogada. A própria vinda do Haaland é algo nesse sentido também, né? Olhando para o caso do Manchester City. É uma busca de uma evolução do sistema que não necessariamente é um jogador que tem aquele perfil. Né? Então, nesse ponto, vamos observar o jogo não só como uma definição de um modelo dele, mas também da proposição desse ajuste à demanda. Também é muito importante. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem a sua inscrição também aqui no canal. E é claro, deixou a inscrição, ativa o sininho para receber todas as notificações. Gostou desse vídeo específico? Tem gostado muito do que a gente tem feito? Peço que você também curta, comente e compartilhe. Principalmente compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, para a gente aumentar o tamanho da comunidade e poder montar novos projetos aqui no NS Soccer. Combinado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!